grande honra, em nome da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC, dar início a essa mesa, essa marcha da ciência, que está mostrando a pujança da ciência brasileira nessa resistência cívica, né, nesse movimento de vigília na defesa da ciência e tecnologia. Nós temos que mostrar para a população brasileira a importância da ciência e tecnologia na inovação, entende, do nosso meio ambiente que está sendo destruído, entende, para que as novas gerações, entende, tenham perspectivas de vida no nosso planeta. Eu gostaria de passar a palavra para a Natália, que vai coordenar a mesa e apresentar os convidados. Vamos lá, Natália. O bastão é seu. Muito obrigada, professor Renato. Saudar aqui também, no nome da sua pessoa, SBPC e a Regional do Rio. Saudar também a Fiocruz, essa entidade que a gente tem que valorizar bastante e que tem sido protagonista nesse projeto de resistência que significa pesquisa no nosso país e no estado do Rio de Janeiro. Dizer um oi para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse exato momento, na Marcha pela Ciência. A gente não está nas ruas, mas a gente está aqui hoje virtualmente, fica em casa com a ciência. E eu queria apresentar os nossos convidados de hoje para tratar de um tema muito importante, que é falar sobre a importância da ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. E os convidados de hoje, nessa mesa que está sendo organizada pela Associação de Pós-Graduandos da UERJ, na qual eu sou vice-presidenta, junto à SBPC Regional do Rio. Então, cara, eu queria agradecer a SBPC Regional, a Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui, participar da Marcha pela Ciência. Sempre participei, é um movimento muito caro ao meu coração. Então, é um grande prazer estar presente aqui nesse importante assunto, nessa situação que a gente se encontra, essa pandemia que está nos assolando. Essa marcha vai ser revestida de uma importância histórica maior ainda, né, para todo mundo que está envolvido, a população do Rio inteira, mesmo aqueles que não acreditam que a pandemia é tão grave. Nós temos que conscientizar todos que só a ciência vai nos ajudar. Muito obrigado. Eu me apresento. Bom dia a todos e todas. Eu sou Alice Casimiro Lopes, né, diretora do Departamento de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ, também sou vice-presidente do Conselho Superior da FAPERJ, né, e agradeço muitíssimo a oportunidade de estar participando da Marcha Virtual pela Ciência, né, nesse Pacto pela Vida. Agradeço e cumprimento a SBPC pela organização do evento, né. É muito lindo um evento como esse, nesse momento em que tem tanto um discurso anti-ciência, os cientistas, pesquisadores, mestrandos, doutorandos estarem juntos nesse momento, né, para defender a ciência, para divulgar a ciência. E nisso eu também agradeço muito a Associação de Pós-Graduação da UERJ, de pós-graduandos da UERJ, né, agradecendo particularmente a Natália pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Ok, o som da Natália já voltou. O Eduardo, continua apresentando, por favor. Então, a Natália ainda não voltou, está tendo algum problema com o equipamento dela. Então, eu sugiro que talvez nós comecemos a falar. Bom, Exato. A gente tinha mais ou menos um roteiro, comentado, né? Roteiro que a gente deveria falar, então acho que para não deixar no ar, seria interessante a gente falar. Concordo. Eu acabei não me apresentando, atualmente eu sou pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UERJ. Vamos passar logo ao assunto. Bom, com essa situação que nos atropelou, a pandemia, é claro que a comunidade logo se mobilizou para... Ando agora para todo mundo. Sou eu ou são vocês? Se mobilizar no tratamento da questão. A parte mais óbvia dessa mobilização, no caso da UERJ, como a UERJ tem um hospital e uma policlínica,
aconteceu logo com essas entidades que têm o papel de fazer o atendimento direto à população. Aliás, vai aqui meu cumprimento a todos envolvidos que se arriscam diariamente para ajudar a população, se expondo diariamente mesmo a esse risco tão grave. O UP, que é como a gente chama o Hospital Pedro Ernesto, e a PPC, a nossa policlínica, estão envolvidos nessa questão desde o começo, com muita intensidade. E, ligando com a comunidade, logo eles pediram para poder agilizar a quantidade de testes que a gente pode fazer, que é uma parte tão importante do tratamento da pandemia, eles pediram voluntários da comunidade que tivesse treino em fazer testes de DNA, um teste específico, para poder ajudar a agilizar isso. Foi impressionante, foi via nossa pró-reitoria que a gente conclamou os voluntários. Em uma tarde, sexta-feira, os alunos de pós-graduação da área e outros já tinham se oferecido na casa das centenas. Foi muito emocionante ver as pessoas se dispondo a tentar participar dessa questão, desse esforço da UERJ em lidar com a pandemia. Isso está acontecendo, o UP está também aumentando o número de leitos disponíveis para isso diariamente. Temos sempre cada vez a mais. A PPC está aumentando o número de testes. Tudo lá está correndo de uma maneira muito assodada, no sentido não ruim da palavra. As pessoas estão desesperadas em aumentar o número de atendimentos, porque vai ser cada vez mais necessário. A rede pública já está ficando saturada, a gente tem que fazer isso. Essa é a parte mais óbvia do esforço que a UERJ pode fazer através da sua frente de saúde, né? Que é logo a frente de batalha. Mas a comunidade toda está se mobilizando. Por exemplo, tendo em vista essa emergência, as máscaras, as face shields, que é aquela coisa que parece de soldador, transparente na frente das pessoas, acabaram no mercado. Então, o parque da UERJ de laboratórios se mobilizou rapidamente em iniciativas pessoais dos próprios pesquisadores, inicialmente, depois a gente foi coordenando, mas eles que fizeram o trabalho todo e tiveram as ideias, começaram a produzir face shields em vários institutos da UERJ para ajudar esse esforço, não só para o UP, como nas nossas regionais, fora da cidade do Rio de Janeiro, para outros hospitais públicos. É muito legal, o desenho passa pela ciência, no sentido que é um parque da ciência que se mobilizou para fazer essas coisas no dia a dia das pessoas e criaram soluções. Essa vamos dizer assim, para cair na temática da ciência, essa é a nossa função, pensar do cientista, né? Pensar e encontrar soluções rápidas. Então, para fazer face shields mais baratas, mais rápidas, foram pensadas soluções. Para fazer peças para respiradores, vários dos nossos institutos estão trabalhando com impressoras 3D para produzir essas peças de uma maneira mais barata. Máscaras de proteção também estão sendo confeccionadas. Então, isso tudo foi um esforço que a comunidade, instantaneamente, quase, começou a fazer. Muito bonito de ver. O álcool gel também é uma coisa que sumiu do mercado. O Instituto de Química e outras unidades estão envolvidas nessa produção, ajudando o Instituto de Química. Além das partes menos óbvias, né, dessa questão, que é mapeamento de populações, como interagir com essas populações nesse estado de pandemia. Então, o esforço que a UERJ está fazendo é muito grande, é a nossa função junto à população fluminense, e está sendo bonito de ver a disposição das pessoas que estão trabalhando com um grande afinco nessa questão. Eu passaria a palavra agora, não sei se para a Natália, que é a que retornou ao chat, ou já para a Alice. Vocês aqui que comandam aí. Obrigado por essa primeira fala. Muito obrigada, professor, por essa fala. Eu tive aqui um problema técnico, né? A gente está todo mundo reaprendendo aqui como é que funciona essa vida virtual. Passar a palavra para a professora Alice para falar um pouquinho para a gente como a FAPERJ vem colaborando com a pesquisa científica nesse período de pandemia da Covid-19. A FAPERJ tem sido uma instituição de importância, assim, inegável para a pesquisa, para a ciência no Rio de Janeiro, né? E eu poderia citar diversos editais que
a FAPERJ lança anualmente, mas eu vou destacar 2 programas. Um programa que é de fluxo contínuo, que é o programa do cientista do nosso estado e do jovem cientista do nosso estado, que concede bolsas a pesquisadores de excelência, né, bolsas dedicadas à pesquisa, não é verba para o pesquisador, mas é verba para a pesquisa, tem prestação de contas, né, mas isso nos permite uma flexibilidade para utilização de verbas públicas nos laboratórios, né? E citaria também um edital que é de uma importância imensa nesse momento, que foi a chamada da FAPERJ, né, para pesquisa sobre Covid-19, que foi um edital de 30 milhões de reais, né? Então, todo ele dedicado aos grupos de pesquisa que podem contribuir com conclusões, né, mais imediatas de como enfrentar a pandemia de Covid-19, pandemia de coronavírus, né? Só para nós termos uma comparação da importância desse valor de 30 milhões, o CNPq, nesse mesmo período, lançou também um edital análogo, né, para o Brasil inteiro, e esse edital do CNPq para o Brasil inteiro é de 50 milhões. Então, para vocês terem uma ideia de qual é o peso de 30 milhões apenas no estado do Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, a SECT, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, também tem colaborado bastante, né? E colabora por intermédio das suas universidades, né? No caso, a UERJ e a UENF, que estão ligadas à SECT, né? E a retomada dos investimentos na FAPERJ, a retomada do financiamento para os programas de pós-graduação, para as bolsas dos alunos de mestrado e doutorado, isso tudo é um conjunto de ações que a FAPERJ, na qual a FAPERJ é protagonista no Rio de Janeiro, não apenas para as universidades estaduais, mas também para as universidades federais, para as universidades privadas, para todas aquelas universidades que têm programas de pós-graduação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e para todos aqueles pesquisadores que vêm para o Rio de Janeiro realizar as suas pesquisas, né? Então, a gente realmente é importante usar esse momento da marcha virtual pela ciência para divulgar como uma fundação como a FAPERJ, ela é extremamente importante num momento como esse. Não por um trabalho apenas que está fazendo neste exato momento, mas por toda uma história de investimentos na pesquisa e na pós-graduação no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professora. Eu não consegui fazer a sua apresentação, mas a professora Alice, ela é vice-presidenta do Conselho Superior da FAPERJ. Ela é nossa professora titular do programa de pós e educação da UERJ. Vale ressaltar, inclusive, essa vocação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai para além da ideia das ciências médicas. A gente tem um complexo hospitalar muito importante, que é o UPE, a PPC, mas também a gente tem esse complexo voltado para a educação com as nossas unidades FFP, FEBEF, a própria Faculdade de Educação, vários cursos de licenciatura, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente tem visto na TV essa importância das ciências médicas, e são mesmo muito importantes, mas eu queria saber de vocês, professores, professor Mota, que é da área do Instituto de Física, que é da ciência básica, a professora Alice, que trata das ciências humanas e as ciências sociais, como a gente pode falar sobre a importância dessas ciências, dessas áreas, nesse período de pandemia? Legal, acho que eu vou começar, certo, Alice? Depois certo, isso mesmo, está com a bola. Isso é um ponto muito interessante. Eu sei, espero não estar sendo repetitivo, mas espero que tenha na audiência pessoas que não tenham tanta clareza assim. A ciência é um conjunto, na minha cabeça, de conhecimentos. Não adianta só sabermos alguma coisa. De onde menos se espera, essa conjunção de saberes nos leva a soluções. Se a gente quiser pensar só na parte prática, a gente não pode prever o que a gente vai precisar fazer ou saber, né? Eu sei que estou vindo de um referencial de alguém da ciência básica, cujo eu adoro aprender, né? Mas só para dar um exemplo para as pessoas que talvez não saibam, a ciência mais fundamental que você pode pensar, mais básica que você pode pensar, que não tem nenhuma aplicação, de repente tem. Eu gosto sempre de dar o exemplo da ressonância nuclear magnética, que é uma coisa que eu estudo do spin, né? Do núcleo,
E, a princípio, as pessoas vão dizer, para que serve isso? Hoje em dia, todo mundo faz ressonância, é uma aplicação excelente desse conhecimento de como essa entidade funciona e se tornou uma coisa prática. A ciência é uma coisa viva. A gente não pode prever, não é uma indústria, a gente já mapeou o processo e está fazendo alguma coisa. A gente tem que saber para depois poder aplicar. Isso pensando só na parte de aplicação, na questão das ciências básicas. E chamando a atenção disso, até ligando com o que a Alice falou sobre a FAPERJ, de financiamento em geral da ciência, a ciência não se faz da noite para o dia, ela tem que ser mantida, ela tem que ser financiada justamente para existir um parque, um manancial de pessoas pensando e equipamentos para poder fazer frente a situações como a atual da pandemia. A gente não conseguiria resolver nada se não existíssemos pessoas que sabem o que fazem e materiais e toda uma estrutura por trás. Isso aconteceu também na época do vírus da Zika. As pessoas esquecem de mencionar isso. O vírus da Zika também foi mencionado numa marcha pela ciência, nessa presidencial, a gente falou muito nisso. O vírus da Zika foi a solução que o Brasil forneceu muito rapidamente, porque tinha um parque científico voltado para estudar esses assuntos que pôde reagir. Então, é claro que as ciências básicas são fundamentais nesse conjunto. A gente apoia tudo e está presente nesse manancial. Do ponto de vista mais prático, se vocês quiserem pensar uma coisa assim, matemática, eu faço muita matemática, por exemplo. O que interessa estudar estatística, grandes dados, funções matemáticas complicadas? Pois agora, na pandemia, ficou óbvio a função disso. Com os dados atuais que a gente tem, a gente consegue prever a evolução e tomar decisões. Claro que isso tudo, como toda modelagem, pode estar errado, porque os dados podem estar errados, a gente pode ter algumas dificuldades, mas isso é mais uma aplicação da ciência básica, vamos dizer assim, que as pessoas, para que serve isso? Né? Que, de repente, tem uma utilidade muito grande. Então, eu acho que é fundamental a gente refletir, infelizmente, de uma maneira dura, que a pandemia nos leva, como a ciência, como o parque científico que uma nação ou um Estado, no nosso assunto aqui, produz e tem, é fundamental para a nossa vida. Né? Até porque tudo vem do saber fazer, do saber e entender as coisas. Né? A gente tem que ensinar todas as áreas para os nossos jovens, porque a gente não quer fazer, nem no Admirável Mundo Novo, eu quero fazer abelhas, por exemplo, eu quero quem sabe fazer morro, quem sabe fazer tijolo, não, eu quero que a pessoa seja exposta ao conhecimento e escolha o seu caminho, assim também com a sociedade. Mas se não me deixar, eu falo muito, deixar a Alice falar agora das outras. Obrigado. Não, Mota, você falou muito bem, podia continuar te escutando, né? Porque eu acho que esse papo está muito interessante, a gente tem falta, às vezes, um certo espaço para a gente trocar, né? E eu acho que esse momento é muito bom nesse sentido. Bom, eu só acrescentaria, do meu lugar, o papel importante das ciências humanas e sociais, né? Que, como a Natália bem disse, frequentemente são os que todo mundo lembra da medicina, né? Lembra um pouquinho de vez em quando da física, química e da biologia, e acha que as ciências humanas e sociais estão fora dessa brincadeira toda, estão fora da importância da pandemia, né? Só que, ao contrário, a pandemia também nos revela o quanto as ciências humanas e sociais são extremamente importantes. Vou dar alguns exemplos. Vou tentar, inclusive, dar alguns exemplos no sentido até mais prático, não no campo do teórico dessas áreas. Se a gente pensa na educação, né? Um conjunto de teorias no campo da educação que faz hoje com que muitas pessoas entendam que precisam didaticamente explicar para uma população mais ampla o que é um vírus, como é que se combate esse vírus, quais são as medidas que têm que ser tomadas para evitar o contágio. Não adianta, às vezes, um médico explicar isso, às vezes é preciso um professor que sabe como chegar aos alunos para explicar uma questão como essa, ou sabe como chegar a uma população em geral, né? É também o campo da educação que nos faz hoje trazer à tona um conjunto de teorias que explicam que educação não é só ensino, que educação não é só estar numa sala de aula. Então, a educação nos permite hoje pensar como a gente pode fazer
né? Reflexão, estudo, educação de uma forma geral, formação de uma forma geral, para além dos espaços da sala de aula, em espaços como esse que nós estamos aqui. Como é que as universidades e as escolas vão se repensar num contexto da pandemia e pós a momento de crise maior da pandemia, né? Também posso citar os estudos da sociologia e da história, que embasam a epidemiologia, que nos fazem entender, por exemplo, que nós já vivemos outros momentos da história, né, como a gripe espanhola, e que enfrentamos esses momentos e a humanidade sobreviveu, né? São esses estudos que ajudam também a epidemiologia a construir modelos, a pensar o futuro. É a psicologia e a psicanálise, por exemplo, como campos de conhecimento, que nos ajudam a enfrentar a angústia, a ansiedade, a depressão, evitar o desespero. São as ciências econômicas e a ciência política que nos ajudam também a entender como é que vamos resolver a problemática política e econômica que uma pandemia e um isolamento físico gera, né? É a filosofia que nos permite pensar mais amplamente e não apenas pensar no imediato, no hoje, né? A filosofia nos coloca numa outra perspectiva, nos faz pensar em grandes questões humanas, como é que nós enfrentamos a relação com o outro, o respeito ao outro, a não decisão no lugar do outro, entender, por exemplo, por que existe um movimento anti-ciência hoje, né? A filosofia nos ajuda a entender muito isso, né? E eu ainda acrescentaria as artes, e a área de letras, né, e a literatura, a linguística, porque sem isso, né, como é que nós estaríamos vivendo em isolamento físico, né? São todo um conjunto de produções artísticas que o campo das letras e das artes pensam, produzem, constroem, que nos ajudam a vivenciar esse isolamento, né? Desde um livro que a gente lê, de um vídeo que a gente assiste no YouTube sobre um comentário de literatura ou de artes, ou um meme mesmo que circula nas redes sociais. E vejam que eu só estou falando dos aspectos mais práticos, mas como Mota disse muito bem, para chegar nesses aspectos mais práticos, a gente tem um conjunto de teorias, um conjunto de pensamentos que não se produz de um dia para o outro. Né? Hoje as pessoas querem respostas rápidas, e com razão. Só que o que se decide hoje, rapidamente, foi formulado em anos. E é por isso que existe, né, a necessidade da gente manter sempre esse investimento na produção teórica, no aprofundamento, porque é nesse momento que a gente vai precisar, né? Aí, nesse momento, a gente vê que precisa de tudo isso. Ótimo pontuamento, professora. Eu fico refletindo muito, eu sou mestranda em Ciências Sociais e eu sinto uma cobrança muito grande. No meu curso, eu também fiz graduação em Ciências Sociais, e a gente fica o tempo inteiro se perguntando, e essa informação que o professor Mota traz da importância da estatística, nas ciências sociais a gente trabalha com estatística, e é sempre uma área colocada para escanteio. Então, a metodologia quantitativa vinculada às ciências humanas, às ciências sociais, felizmente eu sou de uma universidade da UERJ que trata essas áreas de forma casada, e aí essas coisas que vocês falaram, acho que casa muito com essa próxima pergunta que eu tenho para vocês, que é sobre financiamento. Nessas últimas semanas, desde que a gente entrou em quarentena, algumas coisas aconteceram. Uma foi o reforço pelo STF do orçamento constitucional da FAPERJ, que eu, pelo menos, considero muito importante, entendendo que o financiamento para a pesquisa científica, parte dessas agências de fomento à FAPERJ, ela cumpre um papel muito importante. Aconteceu também alguns cortes das bolsas da CAPES e a retirada da Humanidades como área estratégica do CNPq. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, como vocês, enquanto gestores e também enquanto professores da área, sentem, e a opinião de vocês de como a gente pode, do porquê que isso acontece, e como a gente pode reverter isso de forma positiva para a pesquisa científica. Pode começar? Acho que eu vou começar, Sim. Então, isso é um problema do dia a dia que a gente lá
a PR2 vive, porque as demandas chegam pela UERJ para nós e de cima pelas agências. Claramente, a notícia sobre a FAPESD é muito boa, o financiamento tem que ser constante, para a gente poder planejar, e, na verdade, um moto que a gente usa muito, o gasto com a ciência e a educação não é um gasto, é um investimento. Isso aí é até muito comprovado, até por economistas de linha dura. Né? O que se investe em ciência e educação volta depois, mesmo, né, no mais utilitário dos sentidos. Sim, a minha visão, eu garanto que a da Alice também, a nossa, da UERJ em geral, da administração, é que o conhecimento é universal, daí o nome, universidade. A gente não pode ficar compatificando, isso é importante, isso não é. Momentaneamente, a gente pode dar força para alguém que tem que crescer, alguém que está precisando, isso é outra coisa, isso é um gerenciamento local. Mas não pode separar, não pode só trilhar um caminho. Isso, a gente vai pagar isso no futuro, vai ser ruim para a sociedade. A gente tem que realmente manter a nossa base. E é um investimento perto de outros gastos, até pequeno, que é feito. Não se justifica os cortes. Então, a gente, assim, muito rapidamente, sem entrar em detalhes, a gente tem 2 tipos de atividade, de atuação nessa situação. Por exemplo, usando o caso do CNPq com o PIBIC, que tem áreas prioritárias, inclusive as básicas que estão fora, e supostamente no PIBIC a gente tem que fazer projetos nessa área. Esse projeto PIBIC tem uma contrapartida da instituição necessário, e a gente pretende usar esse fato para manter a nossa filosofia, que a gente tem que manter todo mundo. Então, a gente está estudando questões, ao mesmo tempo estamos fazendo, não só nós, mas a comunidade de pró-reitores de pesquisa do Rio e do Brasil, estamos fazendo tratativas com o CNPq para ver se a gente consegue reverter isso e análogos em outras atividades. Então, isso é um problema muito grande, assim, e cai tudo na mesma hora da pandemia, o que é infeliz, porque a comunidade científica poderia estar mais calma e trabalhando mais para a pandemia e tem que ficar gerenciando esse tipo de dificuldades inesperadas. Mas podem ter certeza que a gente está ciente disso e nós juntos vamos conseguir achar a melhor solução. E até acho que as autoridades podem até mudar de opinião, como já o fizeram. Só pegar um pequeno gancho do que a Alice falou, que tem a ver com financiamento, a FAPESD, por exemplo, citando a FAPESD, foi, se não me engano, a primeira a permitir a extensão das bolsas. Né? O CNPq e a CAPES também o fizeram, mas eu acho que a FAPESD, historicamente, foi a primeira a fazer. Quer dizer, esse tipo de sensibilidade das mantenedoras, vamos dizer assim, né? Essa é a palavra, esqueci agora. Bom, o CNPq e a CAPES também estão fazendo. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir um equilíbrio interessante com essas coisas. A FAPESD já está mais lá. E só um comentário ainda de financiamento sobre essa questão do longo prazo. Acho que todos nós concordamos que a pandemia ela tem uma fase aguda, que, se Deus quiser, vai passar, mas a sociedade não será a mesma depois dela, e a gente tem que se preparar para isso, entender melhor isso. Nisso inclui, claro, todas as áreas. Então, o UERJ lançou um edital recente, privilegiando isso. São 4 linhas para estudar entre aspas, a palavra não é correta, mas o pós-pandemia, quer dizer, a parte fora da crítica da pandemia. Nessa tentativa de estar por 3 anos estudando essa questão, como faremos, se acontecer de novo, o que aprendemos dessa pandemia, como vamos ensinar se todos tivermos que ficar em home office de novo, como a sociedade age, na área mais da psicologia, como está afetando o nível de depressão das pessoas, isso tudo a gente quer manter estudando. Então, sim, o financiamento é fundamental e a gente está lidando dessa maneira, com essa linha. A ciência é, de certa maneira, um todo. A gente não pode ficar compartimentalizando. Obrigado. Deixar a Alice falar, senão não pode falar. Pode ir lá, professora. Não, tá ótimo. Não, eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que o Mota falou, eu só chamaria atenção de um aspecto que talvez muitos dos que estejam nos escutando talvez não saibam,
é que a ciência não é uma produção de uma pessoa isolada, né? A gente, às vezes, vê nas redes sociais, nos jornais, na televisão, a gente vê o destaque para um determinado pesquisador, e eu acho que isso é válido e tem que ser feito, mas por trás daquele pesquisador tem um grupo muito grande de pessoas trabalhando, né? É um líder de um grupo de pesquisa. Ele tem mestrandos, doutorandos, bolsistas de iniciação científica em nível de graduação, né? Ele tem pós-doutorandos, pesquisadores, né, iniciantes, pesquisadores com maior experiência. Ou seja, hoje, mais do que nunca, e eu diria que do século XX, mas hoje mais do que nunca, a ciência é uma produção coletiva. Então, quando a gente fala em investimento, a gente fala da importância, por exemplo, de uma bolsa de iniciação científica, e o Mota relatou um dos problemas sérios que está acontecendo hoje em relação ao programa PIBIC, né, do CNPq, mas a importância de uma bolsa de iniciação científica é que é a forma de estimular esse aluno a estudar, estimular esse aluno a estar num grupo de pesquisa e, quem sabe, vir a ser o futuro mestrando, o futuro doutorando, porque nenhum de nós é eterno, né? Então, nós temos que formar hoje para daqui a 20, 30 anos, né? Como o Mota disse, tem o pós-pandemia, tem problemas que já estão sendo pensados hoje em relação a como que a gente vai se prevenir. Não é apenas de como vai tratar, mas como é que você vai se prevenir? Alimentação, exercício físico, suplementos, a questão psicológica, como é que a gente lida com pessoas que vão sair desse isolamento físico com uma sensação de que medo de tudo, né? Como é que a gente forma? Teve aqui uma pergunta que apareceu, por exemplo, uma pessoa preocupada com o uso da máscara. Eu quero saber sobre o uso da máscara. Aproveito e chamo a atenção que a UERJ tem no seu site informações sobre prevenção do coronavírus. Vai lá, procura. A Fiocruz também tem. Ou seja, essa também é uma informação extremamente importante que as pesquisas em ciências humanas e sociais vêm destacando há muito tempo. Não vamos tratar as redes sociais como um fenômeno, né, que a ser banalizado. A gente tem que ensinar as pessoas, trabalhar na educação de uma forma geral, como é que as pessoas procuram fontes, como é que escolhem uma fonte, como é que abandonam uma fake news em nome de uma informação embasada. Tudo isso é trabalho para a gente, inclusive, se preparar, porque, quem sabe, no futuro podemos ter outros agentes como o coronavírus nos atacando, ou coisas diferentes, e temos que nos preparar para isso, né? Perfeito, perfeito. Tudo isso que vocês trazem de informação para a gente refletir mesmo, pedir para a Júlia e para todo mundo que está comentando aqui hoje, levarem as suas dúvidas para o perfil da PG da UERJ. A gente não vai conseguir aqui responder todas as perguntas, porque o nosso tempo está quase acabando, infelizmente. A gente tem só 8 minutinhos e tem uma programação inteira ainda aqui na TV do FERJ, na página da SBPC Nacional, pedir para todo mundo continuar acompanhando. A gente tem um tuitaço acontecendo nesse exato momento, então abre o seu aplicativo do Twitter, coloca lá, Pacto pela Vida, deixa eu fazer o meu. Hashtag Fica em Casa com a Ciência. Vamos levantar essa hashtag nesse dia tão importante e já preparar para a gente ir finalizando, tá bom, professor? Professor Mota e professora Alice. Tá bom. Eu ando recebendo, enquanto vice-presidenta da PG da UERJ, muita gente apreensiva, muita gente com sofrimento mental, com a saúde mental afetada, muita gente se perguntando se deve continuar na área da pesquisa, porque se sente desvalorizado, porque, enfim, muita coisa acontecendo, né? E as pessoas se sentindo cada vez mais sozinhas. Eu queria que a gente terminasse de uma forma positiva e que vocês dividissem com a nossa audiência o que motivou vocês quando vocês, anos atrás, pouco tempo atrás, tenho certeza, tomaram a decisão de fazer mestrado, de entrar no doutorado, de seguir essa carreira científica, essa carreira acadêmica. Eu
estou mestranda, quero ser doutoranda, em breve me encontrar enquanto doutora e ser parceira de vocês nas cadeiras da universidade. E isso tudo aconteceu para mim porque eu fui pesquisadora de ICEFO, tive a minha bolsa de IC, tive bolsa de extensão, tive bolsa da CAPES agora no mestrado, e tudo isso para mim sempre foi muito importante, e eu sou uma das pessoas que defendo arduamente a CAPES, o CNPq, a universidade pública, porque sei o quanto tudo isso fez a diferença na minha vida, que veio de um lugar que as pessoas sequer falam de universidade, porque não veem isso como uma perspectiva da vida delas, e eu tenho certeza absoluta que a UERJ, a UFRJ, as universidades públicas foram muito importantes para a minha vida, e eu queria que vocês deixassem o depoimento de vocês. Como foi para vocês e por que a ciência é tão importante na vida de vocês, o que fez vocês se tornarem pesquisadores, e deixar um recado positivo para os mestrandos, doutorandos, pós-docs que estão assistindo a gente, a galera de IC que também está assistindo, e que a gente quer que continue firme, persistindo e não desista da ciência e da pesquisa no nosso país. Legal, então, seguindo a ordem, eu tenho conversado, vou tentar ser breve para deixar eles falar. Só pegando o gancho da Natália, sim, estamos numa crise. Há uns anos para cá, a questão da pesquisa tem sofrido revés, mas toda crise passa. Vamos aguentar que vai melhorar, tem fases, etc. E sobre essa questão da escolha da ciência, por que eu escolhi, uma coisa mais geral primeiro. É claro que tem que ter o talento da pessoa, talento não no sentido de melhor ou pior, mas a vontade de fazer aquilo. Eu acho que antes de ciência ou qualquer outra coisa, qualquer outro caminho, a única receita para o sucesso e a sua felicidade, para o real sucesso, é você fazer o que você gosta, né? Com todos os percalços que isso possa trazer na vida. Tudo tem. Todas as áreas vão ter crise. A ciência está passando agora. Não desistam. Se você tem esse impulso pela ciência, como eu tinha, eu sempre falo para meus alunos de brincadeira, vocês vão achar esquisitíssimo, mas eu sempre fui aquele garotinho gordinho que adorava ciência. Eu era nerd antes do nerd ser famoso. Então, quer dizer, eu sempre quis isso. Eu dei sorte, eu nunca tive dúvidas, assim. E a vida foi gentil comigo, eu pude escolher, me deixaram escolher, eu tive condições de fazer isso. Eu me sinto um cara abençoado, porque eu faço o que eu adoro, né? Então, não desistam. Essa é a mensagem. Eu acho que eu vou começar de onde o Mota terminou. Não desistam. Não desistam, porque estudar é muito bom, né? E quando a gente está lidando com uma universidade, seja como iniciação científica, seja apenas estudante da graduação, ou mestrando, ou doutorando, ou já o pesquisador, a gente não para de estudar, né? E eu diria que estudar é muito bom, porque estudar, seja qualquer área, né, em qualquer um desses temas que nós abordamos aqui, e os tantos que a gente não abordou, tem aí questão ambiental, né, que está na crista da onda, como uma das questões fundamentais, que as pandemias hoje também acontecem por uma série de problemas ambientais que não estão sendo enfrentados, né? A gente estudar em qualquer área é muito bom, nos faz questionar o dogmatismo, questionar as ideias preconcebidas, a gente se repensa, aprende com o outro, né, trabalha em conjunto, o ambiente da universidade com todos os problemas que tem, como qualquer lugar tem, qualquer trabalho tem, é um ambiente interessante, em que as pessoas se gostam, brigam muito, mas também se gostam e fazem as coisas juntas. E eu sei lá, talvez chamando um pouco mais a atenção do que a Natália não chamou, de que nós estamos há muitos anos nessa estrada aí, eu terminaria dizendo, nós sobrevivemos à ditadura militar, nós sobrevivemos ao Médici, nós sobrevivemos a cada catástrofe, que nós vamos sobreviver mais essa também, né? A gente vai, mais uma vez, sobreviver, e não apenas defendendo a ciência, mas, sobretudo, defendendo a vida, que eu acho que é esse o mote maior que essa marcha está nos trazendo. A gente precisa defender a vida, nossa e de todos nós. Muito obrigada, professora Alice, muito obrigada, professor Mota. Obrigada, SBPC Regional, pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aqui apresentando um pouquinho da UERJ, um pouquinho do que a gente tem construído, né?
E dizer para todo mundo continuar acompanhando. 2 horas tem mais aqui no canal da UFERJ, mas agora, 12h30, no canal da SBPC Nacional, tem mesa nacional com a NPG, com o professor, o reitor da UFBA, o João Salles. Vamos continuar acompanhando. Hoje tem programação sobre a ciência até a noite, então participem dos tuitaços, participem dos nossos eventos. Sigam o perfil da UERJ, né? É importante a gente falar, a professora Alice disse aqui. Acompanhem o site da UERJ, o nosso portal tem um monte de coisa, de informações relevantes sobre a universidade que está sendo produzido. Obrigado a todos, hein? Obrigado, SBPC. Obrigada, Eduardo.